Bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre essa grata surpresa que foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse é o primeiro livro da Virginia que eu leio, também é provavelmente um dos primeiros livros modernistas que eu leio e gosto, ainda por cima. Eu não gosto muito de literatura moderna, devo dizer. Essa questão de fluxo de consciência, de não explicar as coisas direito, de não colocar ponto, enfim, essas coisas não me agradam muito. Por isso que eu tenho esse problema aí com o José Saramago, que vocês já sabem. E aí, a Larissa Virtuoso, que vocês muito já ouviram falar sobre aqui, deu a ideia da gente ler esse livro aqui por conta do vídeo, é claro, da Tatiana Feltrin, não poderia ser diferente. A gente ficou com vontade de ler esse livro, mesmo sendo, então, uma época que não nos apetece muito, digamos assim. Então, adquiri aqui essa versão da Penguin, que é bastante interessante, tem... Todos os livros da Penguin são ótimos, né? Eu gosto muito da coleção da Penguin de clássicos. E foi nessa edição que eu li Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e gostei, vejam só vocês. Bom, esse livro vai contar a Inglaterra no pós-guerra, se passa mais ou menos por 1922, então depois da Primeira Guerra Mundial. As pessoas estão tentando voltar à vida normal, as pessoas estão tentando deixar de lado aqueles bombardeios, os filhos perdidos, todas essas coisas, para voltar à vida comum, para voltar a fazer festas, apreciar a beleza da arquitetura de Londres, enfim, todas essas coisas. E o jeito que a autora descreve essas situações me parece que rememora muito bem esses fatos, assim. Eu consegui me sentir nessa aura de pós-guerra, nessa tentativa de recomeçar a vida depois de acontecimentos tão sangrentos, né? Esse livrinho aqui, que é bem curtinho até, vai narrar um dia só. Ele vai narrar especialmente a vida nesse dia de Clarissa Dalloway. E ela vai dar uma festa naquele dia. É engraçado porque ela vai convidando as pessoas, vai lembrando de quem ela precisa convidar. Um antigo amor da adolescência dela também vai aparecer na cidade, vai ser convidado, então ela vai lembrar de muitas coisas que aconteceram com ela. E no paralelo que nós temos com esses livros é o outro personagem principal, que é o Septimus Smith. Ele que voltou da guerra, ele foi um soldado da guerra e ele não sente nada. Ele não consegue sentir amor, não consegue sentir compaixão, ele se sente vazio e ele passa por um claro trauma pós-guerra que muitos soldados passaram. E a gente tem que pensar que em 1922 não existiam grandes estudos psicológicos sobre isso, sobre o que afetava efetivamente nas pessoas. Então, nós temos aqui ele consultando 2 médicos. Esses 2 médicos não vão dar tanta importância para esse trauma efetivamente que ele passou. E a trama toda basicamente vai se passar então por Mrs. Dalloway planejando essa festa, essa aristocrata da alta sociedade, buscando os seus amigos. O marido dela é um político britânico. Rememorando então suas fases da vida, ela também parece ter sofrido por alguns traumas, ela ficou doente. E eu acredito que essa doença possa realmente ter sido a depressão, pelas frases aqui que são ditas, e também pelo próprio contexto da autora, né? A Virginia Woolf sofreu muito de depressão, que inclusive vai culminar no suicídio dela. Então é uma pessoa com também traumas, né, psicológicos, e eu acho que ela consegue colocar em seus personagens isso muito bem também. A escrita desse livro é muitíssimo bonita, e isso provavelmente foi o que mais me surpreendeu, porque é um livro de fluxo de consciência, né? Então estamos o tempo todo passando da consciência de um personagem para o outro, ou às vezes da própria subconsciência. Então, às vezes é uma coisa meio confusa, a gente tem que pegar o ritmo. Não é um livro que você vai pegar e ler numa sentada, por exemplo, porque você vai precisar se acostumar com isso, pelo menos eu, né? Porque eu não tenho costume de ler esse tipo de livro, mas eu fui lendo aos poucos, por dia, assim, e rendeu muito bem. Acho que foi uma leitura muito proveitosa nesse sentido. Eu grifei aqui um trecho que eu achei bastante bonito, que é da parte do marido de Mrs. Dalloway. Ele descobre que esse antigo amor da adolescência dela aparecer na cidade de novo, e ele vai ter aquele rompante de querer dizer quanto ele a ama. E é uma coisa até meio de ciúmes mesmo, dá pra dizer, mas que eu achei extremamente bonito pra ilustrar a escrita dessa autora aqui. Partindo com um grande buquê junto ao corpo rumo a Westminster, a fim de lhe dizer o quanto antes e com todas as palavras, independentemente do que ela poderia achar dele, entregando-lhe as flores, eu amo você. Por que não? Sem dúvida era um milagre. Quando se pensa na guerra e nos milhares de pobres diabos com toda uma vida pela frente, enterrados juntos, já quase esquecidos,
era um milagre. Aqui estava ele caminhando por Londres para dizer a Clarissa com todas as palavras que a amava. Algo que nunca se diz, pensou, em parte por preguiça, em parte por timidez. Então a gente tem vários paralelos aqui entre a vida comum acontecendo, entre as pessoas voltando a viver na normalidade e ao mesmo tempo essa lembrança constante de que muitas pessoas estão enterradas, jovens teriam uma vida inteira pela frente, então às vezes existe esse ímpeto de aproveitar a vida e ao mesmo tempo nós temos esse soldado que retornou, que conseguiu sobreviver, sendo assombrado muitas vezes por cenas, pelo amigo dele que faleceu na guerra, que ele presenciou. Então, como eu disse, dá pra ver muito claramente a aura pós-guerra nesse livro aqui. Você consegue viajar para Londres do pós-guerra lendo Mrs. Dalloway, sem dúvida nenhuma. Aqui na história da literatura ocidental, do Otto Maria Carpo, ele vai falar sobre Virginia Woolf. Quando vai falar, é claro, sobre o modernismo, ele vai falar que Virginia Woolf não precisa de enredo. Esse é o pretexto para relevar a presença de passados inteiros e mundos inteiros no momento do fluxo de consciência ou subconsciência dos personagens, que não são personagens propriamente ditas, e sim aspectos de personagens. Os romances de Virginia Woolf são resultado de uma arte finíssima, requintada, um pouco de segunda mão, menos espirituosos do que espirituais. Ela era uma aristocrata do intelectualismo. A sua obra acompanha com melancólica poética a destruição dos valores que lhe foram tão caros. Na arte algo pálida de Virginia Woolf, anuncia-se o fim do mundo, que parecia ter chegado no momento do suicídio da escritora. Em contraste a essas palavras que eu achei bem justas por parte de Carpo, nós temos aqui um ensaio de Dalrymple, o Dr. Anthony Daniels, nesse livro aqui, Nossa Cultura, ou O que Restou Dela, basicamente falando mal por 10 páginas de Virginia Woolf. Ele vai falar que ela era uma grande intelectual da época do tipo super privilegiada em sua vida, mas que queria falar sobre as pessoas não privilegiadas. E ela fez toda uma tese de que a guerra acontecia porque os homens oprimiam as mulheres. Então, se os homens parassem de oprimir as mulheres, eles parariam de fazer guerras. Não vejo uma correlação muito lógica, mas essa é a teoria que foi muito criticada aqui nesse ensaio do Dalrymple. Ele inclusive vai criticar a menção dela à própria literatura. Ele vai falar que a única conclusão a que chega sobre toda a literatura do século XIX é que as mulheres eram constantemente ridicularizadas ao tentar entrar em sua solitária profissão, o casamento, como se a vasta e magistral literatura não desse às mulheres nenhum outro papel na vida, como se retratasse as relações entre homens e mulheres como nada mais do que a dominação e subordinação. Tão grotesca é uma leitura dessas de, por exemplo, Jane Austen, que se torna uma total impostura. E seria a senhora Micawber, aqui fala que é uma personagem de David Copperfield, eu não li, mas que você precisa ter lido, objeto de desprezo ou de afeição, ou até mesmo admiração. Ele vai continuar aqui criticando esses posicionamentos de Virginia Woolf, porque ela era daquelas que queria acabar com todo o sistema, acabar com todas as tradições, e vai acabar tendo um certo baque depois de ver o que o nazismo estava fazendo na Europa e como o nazismo estava vencendo na Europa até a época da morte dela, que foi em 41, se eu não me engano. E aí ela vai pensar e voltar um pouco atrás dos pensamentos, putz, será que teria que começar tudo do zero mesmo? Será que a gente não tem que dá valor a nenhuma das nossas tradições? Enfim, esse é um caso interessante de separar autor da obra, né? Acho que consegui fazer bem, porque eu gostei muito de Mrs. Dalloway, como eu disse. Eu acho apenas que o final ficou um pouco aberto demais. Eu não gosto muito de finais extremamente abertos, mas o livro é muito bem escrito, muito bonito e, como eu disse, completa bem esse objetivo de se transportar a uma outra era. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro, não deixem de ler. É um grande clássico da literatura também. E aí vocês podem deixar a opinião de vocês sobre o livro aqui nos comentários. Não deixe de curtir também, de se inscrever no canal, que me ajuda bastante. E até a próxima!